Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui do PET 3, né? Essa semana nós vamos falar sobre resistência escrava. É um assunto que a gente até citou na aula passada, né? Quando a gente falou das revoltas escravas, né? No período colonial. Mas hoje nós vamos falar especificamente dos métodos de resistência que os escravos utilizavam para suportar a escravidão, tá? Os conceitos que o PET traz essa semana, que nos para a gente refletir, são quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas por negros fugidos ou os chamados quilombolas. O quilombo foi o termo usado para designar os redutos de negros foragidos, sobretudo no século XVIII. Até o século XVII eles usavam, era mais comum usar a palavra mocambo, né? Mas a partir do século XVIII eles começaram a usar o termo quilombola. De acordo com algumas versões, o termo quilombo é derivado de quilombo, de origem angolana, e que traduzia uma organização social de comunidades guerreiras formadas por uma grande variedade étnica. Estão vendo como que o quilombo era uma coisa, uma organização democrática? Eles recebiam todo tipo de escravos que fugiam de todas as regiões que chegassem nos quilombos, eles eram aceitos, né, e viviam em comunidade, né, se ajudavam. Né. Então, nós falamos na última aula que o quilombo mais famoso do Brasil foi o quilombo de Palmares. Né. A gente falou mais profundamente sobre o quilombo de Palmares, o zumbi dos Palmares. Né. E o outro termo que traz essa semana é o racismo. Né? E tem uma descrição que nos ajuda bem a compreender esse termo, que consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Muitas vezes toma forma de ações sociais, práticas ou crenças, ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como inerentemente superiores ou inferiores, com base em características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. Também pode afirmar que os membros de diferentes raças devem ser tratados de formas distintas. Então, pessoal, esse termo racismo está muito presente hoje no Brasil ainda. Tá? O Brasil é um país extremamente racista. E nós temos que tomar cuidado porque esse racismo está nas entrelinhas, está nas pequenas atitudes que nós às vezes tomamos tomamos involuntariamente por nossa criação, por nossa percepção de mundo, pelo que passa na televisão, pelo que nos ensinam a vida inteira. Então a gente tem que tomar cuidado e lutar contra esse tipo de atitude. Tá? Nós vamos falar no decorrer dessa apresentação das várias formas como o negro lutou, né, para enfrentar esse período de escravidão. E isso ainda traz resquício até hoje na nossa sociedade. Tá? Por isso que temos que estudar o racismo, todas essas questões para nós entendermos o que foi a escravidão no Brasil. Tá? Agora vamos entrar na questão principal dessa apresentação, né, que são as formas de resistência que os negros utilizavam para se defender e para sobreviver, principalmente. Né? Então, durante todo o tempo que foram escravizados, os negros lutaram pela sua liberdade. Eles sempre tentaram fugir e conseguir a liberdade. Né? As formas de resistência do negro ao trabalho escravo foram variadas. Então, eles tiveram várias formas de lutar, de resistir a essa escravidão. Nós vamos citar algumas aqui, né? Como nós já falamos na última aula também de algumas. Eu vou
explicar para vocês algumas aqui, mas foram muitas outras formas, tá? Eles tiveram várias maneiras, de acordo com o que eles podiam, de acordo é, com o local onde eles estavam. Então eles usavam várias formas de resistência, tá? As revoltas, eles sempre se revoltaram. Então nós vimos na outra aula que a gente falou sobre revoltas especificamente, eles sempre se revoltaram. Eles nem sempre, ou quase nunca, se revoltavam para acabar com a escravidão, porque era uma coisa já instituída no país e todo mundo achava normal. Mas eles se revoltavam contra a forma com que eles estavam sendo tratados, em alguns momentos, alguns direitos que eles estavam perdendo, e aí eles se revoltavam, né? Mas sempre para uma forma de resistir àquela escravidão. Tá? As fugas foram outro tipo de resistência. Tá? Eles sempre tentavam fugir. O problema da fuga é que quando eles eram capturados novamente, eles sofriam consequências drásticas. Os castigos eram muito fortes. Então eles tinham que se organizar bem, planejar bem antes da fuga. Né? Mas eles sempre tentavam fugir. E em qualquer lugar do Brasil e das Américas. Tá? O quilombo nós já falamos, nos aprofundamos mais na outra aula, né? Que eram locais, um refúgio onde os escravos que conseguiam fugir se encontravam e passavam a viver em comunidade, né? Resistindo, preservando a sua cultura, né? E foi através desses quilombos que a cultura do negro foi preservada até hoje, tá bom? O suicídio é uma outra forma. Alguns não suportavam os castigos e acabavam se suicidando, né? Por duas maneiras. Por exemplo, primeiro para criar um, um prejuízo para o seu senhor, né? Que perdeu um escravo. E segundo que algumas etnias dos negros, eles acreditavam, através da sua religião, da sua cultura, eles acreditavam que quando eles morriam, eles retornavam à terra natal. Então, alguns acreditavam tanto nisso que se suicidavam para voltar para sua terra natal e sair desse tormento que era a escravidão, né? O aborto também foi uma outra forma de resistência. Muitas mulheres, por não suportar a violência da escravidão, por ver seus irmãos sofrendo, é que elas preferiam abortar seus filhos para que eles não nascessem nesse sistema escravista. Entendeu? Então isso era um ato de extremo desespero das mulheres, né? O assassinato de seus senhores também era muito comum. Alguns eram tão violentados dos seus direitos que eles até matavam os seus senhores, os capatazes das fazendas, né? E muitas vezes, quer dizer, a maioria das vezes, eles poderiam ser condenados à morte ou condenados à prisão perpétua, ficar o resto da vida. Mas ficar na cadeia o resto da vida era melhor do que ficar sofrendo, né, no eito, nas plantações, nos trabalhos forçados deles, né? Então, alguns preferiam matar os seus senhores e ir para a cadeia do que continuar sofrendo nas fazendas. A feitiçaria foi outra arma que eles usaram. Por quê? Primeiro, porque os portugueses eram muito católicos, né? A maioria era muito católica e eles acreditavam em feitiçaria. Então, o negro, por ele vir da África, que era uma diversidade de cultura, de religiões, algumas religiões lá não eram bem-vindas, eles chamavam simplesmente feiticeiros. Então eles ameaçavam os portugueses com a sua religiosidade, né? Ameaçavam fazer uma feitiçaria e o português muitas vezes ficava com medo, acabava respeitando aquele negro com medo de ser amaldiçoado de alguma forma, né? A capoeira também foi outra forma de resistência. A capoeira, que hoje é uma arte, né? É uma dança, é uma luta, é reconhecida, é tombado pelo patrimônio histórico.
a capoeira naquela época não era bem vista, porque os negros, primeiros negros que usavam a capoeira, eles usavam como forma de defesa mesmo, né? A, de resistir à escravidão. Então o negro usava muito essa arma e durante muito tempo no Brasil a capoeira foi proibida. Foi proibida. Quem fosse pego jogando capoeira era preso, era condenado, né? Sabotagens, também nós falamos a semana passada alguma coisa. O que são sabotagens? Sabotagens eram alguma forma de causar prejuízo para os senhores. Os escravos faziam errado alguns trabalhos, quebrava algum equipamento, quebrava alguma forma de produção do seu senhor, e aí o seu senhor tinha muitos prejuízos. Tá? Então os negros usavam essa arma também para se proteger, para exigir melhores condições, né? E como nós falamos antes, pessoal, existem várias outras formas de resistência, tá? Eu não vou me aprofundar mais aqui, que vai acabar criando uma confusão na cabeça de vocês. Mas é importante vocês entenderem que os escravos resistiram sempre, tá? Eu queria abrir um parêntese aqui para nós falarmos, como nós falamos a semana passada do Zumbi dos Palmares, né? Que é reconhecidamente um herói negro brasileiro, né? Um herói que até hoje as pessoas conhecem, reverenciam e existe até um dia da consciência negra, que é o dia da morte do Zumbi dos Palmares, né? Então, como nós falamos que existem negros heróis, também temos que falar que existem negras heroínas, né? Muitas mulheres lutaram e participaram desse movimento de resistência do negro e que a história do modo geral, a historiografia, ela não presta uma homenagem a essas mulheres. Então eu vou usar um exemplo aqui. Vamos falar da Dandara, que foi esposa do Zumbi dos Palmares, tá? O Zumbi dos Palmares, vocês lembram que foi o último líder do Quilombo dos Palmares, né? A Dandara era uma guerreira negra que dominava técnicas de capoeira e lutava ao lado de homens e mulheres nas muitas batalhas geradas por ataques ao Quilombo. Ela e Zumbi tiveram 3 filhos. A Dandara, naquela última expedição que destruiu Palmares, que nós vimos na semana passada, a Dandara foi capturada em 1694 e se suicidou no dia 6 de fevereiro. Quando foi presa, ela se jogou de uma pedreira direto para o abismo, porque ela preferiu a morte do que voltar a ser escrava. Então foi uma mulher guerreira e pouco estudada e pouco comentada no Brasil. Então nós temos que ter esse hábito de recuperarmos nossos heróis e heroínas, tá? Muitas mulheres em vários momentos lutaram e fazem parte da história também, tá? Merecem ser lembradas sempre. Aqui eu coloquei uns dados mais atuais, né, para a gente ver essa questão do negro, essa questão do racismo, para nós entendermos melhor. Por que o Brasil é um país racista? Né? Por exemplo, mais de 50% da população é negra. Se a maioria é negra, por que os negros não estão nos vários níveis da sociedade, se destacam em vários níveis da sociedade? Por quê? Né? O Brasil é o segundo país com maior população negra do mundo. Tá? Ele só perde para a Nigéria, que fica lá na África. Fora da África, nós somos o país que mais tem negro. Então não é normal que não tenha negros em todos os níveis da sociedade, se destacando, como existem brancos. Então nós precisamos reverter essa situação. Né? Por exemplo, não é normal que, se os negros são a maioria, que só tenha cerca de 34% de estudantes do ensino superior são negros. Por quê? Se a maioria é negra, por que o negro não chega no ensino superior? Não é isso? Até pouco tempo atrás existiam as cotas, né? A situação começou a melhorar um pouco, mais negros conseguiram chegar nas universidades,
Mas hoje já se discute acabar com esses direitos, né? Precisamos lutar também para que preservem esses programas sociais que melhorem a situação do negro, né? Questão de salário. Um branco e um negro exercem a mesma profissão, o mesmo cargo. O branco sempre ganha mais que o negro. Por quê? Eu até tenho um gráfico aqui que eu coloquei para a gente entender por região quanto que ganha um branco, quanto que ganha um negro, para fazer a mesma função, tá? Para a gente ver as diferenças. Por exemplo, representação política. Se os negros são a maioria, por que no Congresso Nacional, né, na Câmara, no Senado, na política do modo geral, existem poucos negros, poucos políticos negros? Vocês já pararam para pensar nisso? Se o negro é a maioria, se os políticos são a representação da sociedade, se nós que escolhemos eles para nos representar, por que tem pouco negro lá na Câmara e no Senado, por exemplo? Não é uma coisa para a gente pensar? Né? Então, existem muitos outros dados que a gente poderia discutir sobre isso. Né? Então, cabe a nós ver no dia a dia essas diferenças e notarmos essas diferenças para a gente começar a mudar essa situação no Brasil. Né? Porque foram quase 400 anos de escravidão, né, que deixaram muitas sequelas até hoje. Temos um longo caminho ainda a percorrer, né, para mudarmos essa situação. Por isso precisamos estudar essas questões. Por isso precisamos estudar história, né, para a gente entender por que a gente está nessa situação hoje. Isso vem lá do passado. Então, se a gente estuda o passado, a gente consegue mudar algumas coisas no presente. Mas sem conhecer o passado, nós não vamos mudar nada. Vai continuar a mesma situação. Tá? Não só contra o racismo, não, contra todo tipo de discriminação. Nós precisamos conhecer os assuntos para a gente poder lutar contra essas diferenças. Tá? Então é isso, pessoal. A gente pincelou algumas coisas a respeito da resistência escrava, né? E da questão do racismo. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa e reafirmo, vocês precisam ler o PET, né? Tem textos muito bons lá no PET, sugestões de filmes, de documentários. É muito bom vocês lerem para entenderem melhor essa questão, tá? E mais uma vez falo, não vamos deixar acumular a matéria. Vamos resolver nossas questões semana a semana para nós para não acumularmos, chegar num ponto que vocês vão ter que fazer tudo de uma vez só, tá? Aproveitem os canais aí de comunicação, aproveitem os professores que estão à disposição de vocês também nesse período, tá? E vamos tirar as dúvidas, tá? Os canais, meus contatos estão aqui, podem ficar à vontade para tirar alguma dúvida e demais, bons estudos e aproveitem a semana, tá?